Esse vídeo de hoje é uma demanda de vocês, porque eu fiz um resumo recentemente do livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, e eu falei muito sobre a margem de segurança, que é o conceito que ele enfatiza em vários momentos do livro, que ele diz que a gente tem que pagar o valor justo de uma ação e que para isso a gente precisa saber qual é o valor intrínseco, a gente precisa saber quanto deveria estar valendo uma ação, com base aí em algumas métricas da empresa, para entender se o preço que a gente está pagando hoje ele tem essa margem de segurança, né? Se talvez eu vou ter uma grande chance de upside, ou se não, se eu tô comprando a ação mais cara do que o valor intrínseco dela. É importante você entender que o valor intrínseco, ele considera que é o quanto a ação deveria valer. E geralmente esse valor é diferente da cotação que a gente vê nesse mercado. Quando a gente olha o mercado agora, nesse momento de crise, a gente está vendo várias empresas sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, pelo menos considerando a fórmula que ele traz pra gente. Então eu vou compartilhar hoje minha tela com vocês, eu vou mostrar como funciona a fórmula dele, e se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um vídeo que eu fiz o resumo, que é o Investidor Inteligente, eu vou deixar em algum canto aqui, só pra você entender um pouquinho melhor e se situar do que a gente tá falando. Antes de eu compartilhar minha tela, eu vou fazer aquele pedido clássico. Se inscreva no canal, deixe o seu like, não vai morrer por fazer isso. E você com certeza ajuda eu a divulgar cada vez mais o meu trabalho. E agora sim, estamos prontos para compartilhar a tela e mostrar como funciona essa fórmula. Bom, gente, aqui eu já estou na minha tela e eu fiz a formulazinha dele bonitinha para que eu consiga só substituir os valores para cada ação e ele já me traga automaticamente esse valor intrínseco. Mas eu vou explicar para vocês como que funciona cada um desses numerozinhos para realmente vocês entenderem por que vocês estão fazendo isso, né? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de PL aceito e PVPA aceito, o que é isso? O Benjamin Graham, ele diz o seguinte, ele aceita pagar o valor de uma ação lá se esse PL não estiver acima de 15 vezes e se o PVPA ele não estiver acima de 1,5 vezes. Aqui eu quero fazer uma pausa, não precisa ser uma pausa dramática, mas assim, tem vídeo aqui no canal onde eu já expliquei o que é PL, já expliquei o que é PVPA, como se calcula tudo isso, apesar de que a gente geralmente encontra esses indicadores prontos, né? Tanto que a gente vai falar hoje de VPA e LPA e tudo isso eu também já expliquei nesses vídeos, que é o lucro por ação e o valor por ação. Beleza, vamos voltar para a tela e continuar na nossa fórmula. Quando a gente fala então de PL aceito, ele fala que tem que ser menor que 15 vezes e um PVPA aceito menor do que 1,5 vezes. Beleza, aí a gente começa a entender esse 22,5, gente, que tá aqui na fórmula, porque ele diz que o valor intrínseco é a raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial por ação. Esse 22,5 nada mais é do que esse 15 vezes o 1,5, que dá 22,5. Então ele coloca este númerozinho aqui na fórmula. Se você aceita talvez um PL maior do que 15 vezes, você pode simplesmente vir aqui e substituir, por exemplo, por 18, e aí você já vai ver que o índice muda e que automaticamente mudou aqui na fórmula. Beleza, mas vamos para o que o Graham nos ensina. 15 vezes 22,5. Aqui, gente, o que eu tenho que fazer no VPA e no LPA? Eu tenho que pegar esses dados de alguma empresa em específico. Hoje a gente vai fazer de Petrobras. Então, Petrobras, gente, ela tem um valor patrimonial por ação de 3,077 e um LPA de 22,657. Esses valores aqui, a gente geralmente encontra ele já pré-calculado em várias plataformas, Trademap, etc e tal. Se você não encontrar, você vai precisar calcular. E aí o que você tem que fazer? Pegar o lucro líquido da empresa dos últimos 12 meses e dividir pelo número de ações disponíveis, isso falando do LPA. E quando a gente fala do VPA, aí a gente tem que pegar o patrimônio do banco e dividir pelo número total de ações. E aí você vai chegar nesses numerozinhos aqui. Vocês viram que eu coloquei os números aqui e ele já substituiu aqui na fórmula. Então, o que eu tenho? 22,5, que é esse meu índice aqui, conforme Benjamin Graham nos ensina, 22,5 vezes 3,1, que são o VPA e o LPA. Aqui eu já sei que eu tenho que tirar a raiz quadrada de 1568,6. E aí eu já tenho a minha formulazinha pronta aqui, que é uma fórmula simples de raiz quadrada, né? Que vai dar que o valor intrínseco de Petrobras deveria ser
39,61. Só que olhando agora, pelo menos neste momento que eu estou gravando, olhando aqui no pitch da Clear, o valor de Petrobras está em torno de R$19, ou seja, está muito abaixo do seu valor intrínseco. É claro que aqui a gente está olhando uma condição de preço. O que a gente também tem que analisar é a qualidade da empresa. Não adianta a gente só olhar que Petrobras dos 19 para o 39 tem um longo caminho, se na verdade a gente começa a encontrar vários pontos qualitativos que talvez, enfim, compliquem um pouco a situação dela. E não tô falando que é isso que acontece com Petrobras, mas eu tô falando que esse é um ponto essencial que a gente precisa avaliar. Não dá simplesmente pra gente colocar essa fórmula em prática sem fazer toda a análise qualitativa. Tem que entender também que isso aqui, gente, é uma maneira muito simplória ou simples da gente tentar encontrar o valor intrínseco de uma ação. O que as pessoas acabam mais utilizando, os analistas, gestores, investidores mesmo, geralmente aplicando alguns modelos de valuation que levam aí o fluxo de caixa das empresas. Então, aquele fluxo de caixa descontado, esse é um método que as pessoas utilizam muito também para você encontrar o preço justo de uma ação. Isso aqui é algo que foi falado há muitos anos atrás, porque esse livro aqui do Graham, como eu falei para vocês ainda no outro vídeo, a primeira edição dele aí saiu em 1949, então faz muito tempo que saiu. Claro que algumas coisas precisam ser atualizadas, mas como vocês pediram muito para explicar como funcionava essa fórmula, eu resolvi trazer assim de uma maneira simples, compartilhando na minha tela, explicando o porquê cada um desses numerozinhos estão ali e como vocês podem encontrar tudo isso. Não é algo difícil, mas é algo que tem que ser utilizado e, se for utilizado, com muita cautela, porque, gente, cuidado quando vocês ficam olhando só preço, porque tem muita empresa que ela tá barata, mas porque ela tem que estar barata mesmo, tá? E que pode ser que depois dessa crise ela continue barata e não volte a subir. Claro que a gente tem que fazer toda aquela análise fundamentalista, considerando os números, mas também a qualidade do business em si. Beleza, minha gente? Eu acho que eu consegui passar todas as informações que eu gostaria. Se vocês querem acrescentar alguma coisa, usem e abusem dos comentários, desde que, claro, com muita educação. E assim eu me despeço de vocês. Um beijo no coração e eu vejo vocês então no próximo vídeo.